E aí, pessoal, tudo bem? Nesse Alura Mais, a gente vai ver os diferentes tipos de join em um banco de dados relacional. Primeiro, um banco de dados relacional, ele armazena os dados deles em tabelas e dentro dessas tabelas tem linhas com os nossos dados. Aqui eu tenho um banco de dados que tem duas tabelas, a tabela clientes e a tabela compras. Se a gente for verificar os dados que cada uma dessas tabelas tem, vamos ver aqui do clientes. Para a gente ver aqui dos clientes, a gente executa aqui uma consulta que chama select asterisco from e o nome da tabela, clientes. E com isso a gente consegue ver que tem aqui 4 clientes, cada um com um ID, um número identificador e um nome. Agora, nas nossas compras, se a gente clicar aqui em procurar, a gente vai ver que a consulta executada também é select asterisco from compras e a gente consegue ver que as compras elas têm um ID, um número identificador, o número identificador do cliente que fez a compra, o nome da compra e o preço. Agora, a gente pode realizar aqui umas consultas para responder umas perguntas um pouco mais complicadas. Imagina que a gente quer saber somente os clientes que fizeram compras e quais compras foram elas. A gente pode utilizar aqui no SQL. Eu vou clicar aqui em SQL e eu vou executar aqui o select asterisco from clientes, só que eu vou executar aqui um inner join nas compras, aonde o clientes.id, que é esse daqui, o ID da tabela clientes, for igual a compras.id underline cliente, que é esse ID aqui do cliente na tabela de compras. Se a gente clicar aqui em executar, a gente vai conseguir ver aqui só os clientes que fizeram uma compra e qual é a compra que eles adquiriram aqui. Então, é para isso que serve o inner join. Ele vai pegar o que tem em comum entre essas duas tabelas. Ele vai fazer aqui, ó, o clientes, um inner join com compras. Nota aqui que existem algumas compras, por exemplo, o Xbox, que não foi feita por nenhum cliente ainda. Ninguém comprou o Xbox ainda. Então, ele não mostra aqui nessa consulta que a gente fez no inner join. Do mesmo jeito que também tem um cliente aqui, o Felipe, que ele não fez nenhuma compra. Então, ele também não apareceu aqui nessa consulta que a gente fez. Agora, e se a gente quiser consultar todos os clientes, independente se eles fizeram uma compra ou não, mas ao mesmo tempo eu quero que mostre essas compras dos clientes que fizeram. A gente pode executar aqui, eu vou abrir o SQL de novo, um outro tipo de join, select asterisco from clientes, e eu vou executar aqui um left join. Por que left? Porque clientes aqui é a tabela que está na minha esquerda. A da direita vai ser aqui a tabela de compras. A condição vai ser igual. On compras.id underline cliente igual a clientes.id. A ordem desses dois aqui no final não importa. Então, eu vou executar. E agora, olha que interessante. A gente consegue ver aqui todos os clientes, independente se eles fizeram uma compra ou não, mas os clientes que fizeram uma compra, a gente consegue ver também.
Quando a gente faz aqui um left join, a gente não vê as compras aqui que ainda a gente não vê aqui os produtos que não foram comprados por ninguém. Por exemplo, o Xbox, ele não foi comprado por ninguém, ele não aparece nessa consulta que a gente fez. Mas aparece o Felipe, que foi um cliente que não comprou nada. Quando você vê aqui um left join, pensa que o left é sempre a tabela que está à esquerda aqui da consulta. Então, se a gente precisar fazer o contrário, imagina que a gente precisa ver todos aqui os produtos, independente se eles já foram comprados por algum cliente ou não. Mas a gente não quer ver um cliente que não fez nenhuma compra. A gente quer fazer o contrário do que a gente fez aqui. Uma alternativa que a gente pode fazer é, se a gente vir aqui, copiar essa consulta, eu vou copiar, vou vir aqui em SQL e vou colar essa consulta. A gente pode só inverter a ordem aqui. A gente pode colocar compras, primeiro, left join, em clientes. Se a gente executar, a gente vai ver aqui que apareceu o Xbox, mas não apareceu o Felipe. Em compensação, a gente também consegue ver aqui todas as compras feitas pelos clientes. Só que existe uma forma mais legível da gente fazer esse tipo de join. A gente pode manter a mesma ordem que a gente estava anteriormente, a gente não precisa inverter aqui a ordem dos joins. Então, se eu vir aqui em SQL e colar aquela mesma consulta que a gente tinha feito anteriormente, só que ao invés de utilizar o left join, a gente utilizar o right join, a gente vai fazer o join com essa tabela daqui, da direita. Então, se a gente executar, a gente vai ter aqui o mesmo resultado, só que de uma forma muito mais legível. E é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse Alura Mais, vejam os cursos de MySQL da Alura. Muito obrigado. Conheça os cursos de infraestrutura na Alura. Aprenda sobre segurança, SQL, banco de dados, Linux, Windows e aprofunde-se em computação na nuvem. E tem mais! Internet das Coisas, Amazon Web Services e DevOps. Vem estudar com a gente!